Olá, está começando mais um programa Mulheres em Ação. Eu sou Nanda Souza e hoje nós vamos conversar com a Triana Portal, psicóloga formada na Universidade Mackenzie, com especialização em psicologia clínica hospitalar na USP. Doutora Triana, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Obrigada, Nanda, é um prazer meu estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos conversar a respeito aí do assunto de hoje. Qual o primeiro ponto? Onde que começa um tratamento psicológico em uma pessoa com sobrepeso, com obesidade? O tratamento começa quando isso está trazendo algum problema para a vida da pessoa. Normalmente pode ser por uma indicação médica, ou uma questão familiar, algum familiar que orienta, algum amigo. É difícil a pessoa buscar. Eu acho que é mais difícil, não difícil, acontece da pessoa sentir a necessidade de um espaço terapêutico, tá? Isso independente da questão de pessoas com sobrepeso ou não, mas normalmente alguém sugere, seja médico, algum familiar, um parceiro, e começa dessa forma. Na clínica já, em consultório, o que a gente faz? A gente procura investigar as causas, qual é a demanda dessa pessoa? É uma questão mais emocional, mais psicológica, qual é a origem do problema? Porque muitas vezes a gente tem que pensar na obesidade ou no sobrepeso, ele pode ter diversas origens, pode ser uma questão familiar, uma questão genética, que já vem de educação, uma genética física. Quando eu falo familiar, pode ser uma questão genética física, propensão, ao sobrepeso, algumas pessoas têm essa propensão, e também uma questão de modelo. A gente vê aquelas mães que superalimentam os filhos, e vão criando ali vamos dizer, parece que carimba geneticamente a pessoa, carimba o estilo de funcionamento, e isso vai deixando a pessoa mais propensa a levar essa obesidade para frente. Isso não é a minha área, estudando a gente ouve que é a questão endocrinológica, mas as mães, tem muitas mães que fazem essa questão do modelo, por elas próprias já terem problema com o peso, e os filhos acabam sendo, vamos dizer, levados a isso também. A gente observa aquela mãe gordinha, e os filhos estão lá sempre com sorvetinho na mão, com docinho, em todos os momentos. Ao passo que outras crianças vão estar, por exemplo, brincando no parquinho. Então, voltando à minha palavra, como eu comecei a falar, a gente busca as origens disso, se é uma questão genética, se é uma questão de modelo familiar, se foi uma coisa que veio já mais tardiamente na vida, por uma questão daí também hormonal ou de ansiedade. Aí a gente entra nas causas emocionais, ansiedades. Muitas vezes um evento traumático na vida da pessoa detona o início de um padrão diferente de alimentação. Então a pessoa era magra até então, e ela, com aquele evento, surgiu a ansiedade e a pessoa passa a engordar naquele momento. Então, o que detonou isso e o quanto isso influencia a pessoa no dia a dia. Porque uma pessoa gordinha, ela pode ser, não ter problema nenhum e levar isso muito bem e ser muito feliz da forma que é, ou não. E isso vai depender de como ela enxerga o mundo, da capacidade interior que ela tem, porque isso também a gente traz lá da infância, a nossa base emocional, isso é construída, a autoestima ela é construída durante a vida, ou desconstruída, conforme a vivência da pessoa. Então, se é uma pessoa feliz consigo mesma, e ela tem uma base interior, uma força, uma autoestima preservada, isso para ela não será um problema. Caso contrário, sim. E aí uma coisa vai sempre levar a outra. Então, a pessoa já tem a autoestima frágil. Ela sofre com o ambiente, porque as pessoas esperam, ou é o bullying, ou é um comentário, ou um término de relacionamento, a exigência, hoje em dia é muito grande, o mercado valoriza a magreza em excesso, Então, o quanto isso vai afetar essa pessoa.
né? Isso pode trazer, levar a pessoa ao consultório. E de um modo geral, como é que inicia esse tratamento com essa pessoa? Esse tratamento vai iniciar fazendo toda essa busca, né, das causas e o quanto isso é importante para a pessoa, e a gente vai trabalhar as questões mais emergentes e que incomodam mais. Muitas vezes, né, a pessoa chega já deprimida, às vezes a gente até precisa de auxílio do psiquiatra com medicação e tudo isso, né? Às vezes a indicação até vem, porque, como eu disse, acaba sendo um círculo vicioso e a pessoa, a ansiedade é o vilão, tá? A ansiedade detona é o início de todas as doenças, independente do padrão da pessoa, né? Se é magro, se é gordo, eutrófico ou não. A ansiedade hoje em dia é a coisa que a gente deveria mais prestar atenção. Então, a ansiedade vai levar à depressão, vai levar a baixa autoestima e tudo isso. Então, muitas vezes a gente precisa de um suporte ainda maior, nutricionista e tudo isso. Mas o tratamento psicológico inicia dessa forma, vendo o que é mais importante, porque uma receita não vale para todos. Cada um tem uma necessidade. Então, a gente faz toda essa investigação e propõe uma terapia e trabalha essas questões que são mais prementes para esse indivíduo. Então, alguns problemas psicológicos, eles podem influenciar na obesidade, como a ansiedade. Porém, além da ansiedade, quais são os outros que podem também influenciar dessa forma? Os fatores que podem contribuir, além dos fatores emocionais, que eu falei brevemente agora há pouquinho, tem as questões físicas, né? Fatores hormonais, principalmente a mulher. A mulher ela é mais propensa a flutuações hormonais que podem iniciar, né, um processo aí de ganho de peso. Mudanças radicais de lugar de morar, por exemplo, a gente observa adolescentes que vão fazer intercâmbio. Então, durante aquele período, muda, além, lógico, estar longe de casa, já é uma questão bastante ansiogênica, mas a mudança alimentar brusca, por exemplo, nos Estados Unidos, os alimentos são mais ricos, né? Se come muita gordura, muito chocolate, muito pão, né? Então, essas pessoas, às vezes a pessoa faz uma mudança de ambiente, de cidade, de estado, de país, e ela, por aquele evento, ela acaba ganhando peso. Tá? Ou por uma questão de um trauma que vem, um término de relacionamento, ou a morte de um ente de família, alguma coisa traumática na vida que faz com que a pessoa mude o padrão alimentar, e aí também eu acho que vem associado a tristeza, a ansiedade e coisas do gênero. Doutora, geralmente um gordinho possui um sentimento de negação com o corpo, né? A vergonha, a baixa autoestima. Como lidar com isso? Mas não respondo agora. Aguarde no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação e hoje estamos com a psicóloga Triana Portal, formada na Universidade Mackenzie e especializada em psicologia clínica hospitalar na USP. Doutora, geralmente os gordinhos, eles possuem um sentimento de negação, né? Essa questão da vergonha, da baixa estima. Como tratar, como lidar com isso? Olha, é uma questão muito difícil, tá? Porque todo o ambiente acaba promovendo isso, né? A pessoa já não se sente tão bem e o ambiente acaba reforçando esses sentimentos todos que ele já tem. Então, é difícil blindar-se. A pessoa tem que ter muita maturidade, muita vivência, muita segurança de si mesmo, né? Gostar-se de si, que é uma coisa também que é construída, para conseguir lidar com essa questão. Porque tudo que é diferente, tudo que foge ao padrão, tudo que foge ao que é esperado, o que a moda, o que a mídia valoriza, é difícil de lidar. Então, como blindar-se, eu acho muito difícil dizer que uma pessoa consegue ficar inerte ou impermeável a essas questões. Realmente são questões que devem ser trabalhadas todo dia e a pessoa sempre tentar
vamos dizer, alimentar esse lado, essa questão interna de que sou especial à minha maneira, sou bonito, não sou, o meu corpo não é do jeito que a moda predita, porém eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho os olhos bonitos, todo mundo tem defeitos e qualidades. Então, valorizar suas qualidades e gostar, se aprender a gostar de suas qualidades. A pessoa segura, a pessoa que gosta de si, ela passa isso para os outros. Então, muitas vezes, o fato da pessoa, seja ela magra ou gorda, alta ou baixinha, se ela não se gosta, as pessoas percebem e as pessoas não gostam dela. Então, se a pessoa gostar-se de si, se ela se valorizar, se ela perceber nela o que é bacana e promover amizades e um bom círculo social, ela não, assim, ela vai minimizar toda essa carga que vem negativa em relação à questão de ser gordinho, a obesidade, enfim. Acho que isso é até uma dica para quem está com dificuldade num relacionamento. Acho que aceitar isso, acho que é a base de tudo. Até mesmo para entrar numa relação, um namorado, uma namorada, acho que é fundamental, é isso? Sim, no relacionamento afetivo também. Pessoas têm, a gente está falando aqui, o foco é obesidade, mas a pessoa pode ter, por exemplo, um problema de acne, pode ser o cabelo que não agrada, pode ser o pé, que o pé não é bonito, enfim, a pessoa ter alguma fixação com certas partes do corpo, então ela tem que tentar, trabalhar a questão emocional para lidar com essas situações, e assim, sempre privilegiar o que ela tem de bom, porque todo mundo tem muita coisa boa. Com certeza. E, doutora, deixa eu te perguntar, tem um vídeo que ficou na internet por um bom tempo, falando de um menino que sofria bullying com o amiguinho dele, e ele acaba tendo um ataque de fúria e acaba agredindo o autor do bullying. Como controlar essa raiva? Olha, difícil, né? Eu penso até na questão do menino. Se ele teve esse ataque de fúria, ele estava dentro do direito dele de alguma forma. Não sei se eu deveria falar isso tão abertamente, né? Mas, assim, ele provavelmente não foi uma vez que isso aconteceu. Isso deve ter acontecido reiteradas vezes dele ser agredido, dele ser cutucado, dele ser vamos dizer, achovalhado e tudo isso. Então, isso foi construindo uma raiva que ele foi segurando e segurando e segurando até que não aguentou mais. Então, o que deve ser coibido é o bullying e não a reação agressiva. A reação agressiva foi uma questão de legítima defesa. Eu não sei se você concorda comigo, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas que sofrem algum tipo de agressão, que elas devam partir para cima. Eu acho isso difícil, realmente. O menino já devia estar muito perturbado para chegar nisso. Então, o que fazer? Os pais de crianças devem sempre estar muito atentos ao que acontece. Porque o bullying acontece, não só com gordinhos, mas com outras coisas. É a orelha de abano, é o nariz aquilino. Então, os pais devem ter uma comunicação muito aberta e perceber quando isso está acontecendo e prevenir para que não chegue nesse extremo. Entendo. Doutora, a senhora já teve pacientes com um nível muito grave de depressão por conta da obesidade? Olha, eu acho que a depressão, talvez não um nível muito grande de depressão, mas de paralisação da vida. Então, a pessoa deixa de fazer atividades que ela costumava fazer, de frequentar um clube, por exemplo, ou de procurar os amigos. Então, aquele amigo de faculdade, aquele amigo do outro trabalho. Então, a pessoa não está bem, ela acaba se fechando e a vida dela fica limitada, circunscrita a questão. E aí ela aumenta tudo isso. A culpa acaba sendo, porque eu estou gordinha, porque isso. Então, tudo é maximizado e não é só isso. Tá? Por que ela chegou onde está? Talvez a depressão fosse pré-existente e ela se potencializou com a questão da obesidade ou não. Então, a gente precisa buscar as causas. Mas sim,
né? Acaba ficando, a pessoa daí também, ela usa a obesidade como um bode expiatório. Então, tudo é justificativa. Ah, mas eu não posso. Ah, eu não me aceitam. Ah, não me querem. Então, assim, sair dessa posição de vítima. Aí o meu trabalho em clínica é esse, assim, a pessoa primeiramente sair dessa posição de vítima, se aceitar, procurar o que é positivo nela, o que é de virtude, o que é bonito, descobrir, ganhar força interior e aí sim ela consegue, né, galgar os passos aí para sair da depressão e para ter uma melhora de vida. Entendo. E como a família ela pode contribuir para esse passo? A família tem que estar em sintonia com a pessoa. Porque muitas vezes o bullying acontece dentro de casa, né? Então é a irmã, é a mãe que num comentário sutil ou direto. Hoje em dia as pessoas são mais cuidadosas porque tem mais informação e elas, a mídia, né, a gente está prestando muita atenção para a gente ter relações mais, de forma mais esclarecida, menos maldosas, né? Então a família tem que entender que muitas vezes a obesidade não é um desvio moral, que antigamente era visto como um desvio moral. Então a pessoa que come demais, a pessoa que é preguiçosa e tudo isso, e não é, né? A Organização Mundial de Saúde, ela descreve a obesidade como uma doença, né? Então, lógico, um gordinho difere de um obeso. Ser obeso implica em questões de saúde, né, que devem ser atentas. A pessoa deve estar atenta a isso, porque realmente limita muito a vida, entre outras coisas, né? Mas a família tem que estar em sintonia e ajudar essa pessoa no caminho dela, né? Então, por exemplo, a pessoa está de dieta. Chega lá a tia e traz para ela uma lasanha. É difícil, isso, né? Sempre acontece. Pessoas sabotam, sim, a família sabota muitas vezes a dieta, o empenho da pessoa. Ou então a pessoa está lá, né? Ela vai para a academia, se esforça para caramba, aí ela vai comer um docinho. É merecido, né? Não precisa ser uma coisa assim tão regrada, porque tudo que é extremo não dá certo. Aí lá vem o outro familiar e diz assim: ah, o que adianta você ir lá, se matar na academia, depois se encher aí de doce? Machuca a pessoa, desmotiva. Então tem que trabalhar a motivação, trabalhar a autoestima, reconhecer o esforço que a pessoa faz, mesmo quando ela desliza. Porque não é fácil, né? A pessoa que se envereda numa dieta, muitas vezes você sabe, ela pode emagrecer e voltar, é muito difícil, né? Então não é uma coisa simples e a família tem que dar a mão, realmente dar a mão e fazer disso um compromisso conjunto. Com certeza, o apoio acho que do outro é fundamental. Sim, certamente. Né, nessa situação. Doutora, síndrome da compulsão alimentar, o que é? A síndrome da compulsão alimentar, como todas as outras compulsões, seja compulsão por jogo, enfim, inúmeras compulsões por colecionismo, a compulsão, qual que é o aspecto gerador da compulsão? A ansiedade. Então, por isso que eu falei, a ansiedade, hoje em dia a gente precisa se orientar muito a respeito, pensar, a gente tem vida corrida e a ansiedade, ela gera, né? A pessoa já tem um padrão e a ansiedade gera. Então, sim, você está num momento de alta ansiedade. Como é que a pessoa vai fazer? Ela vai descontar na comida, ela vai tentar preencher esse sentimento todo que toma a pessoa com a comida. Entendi. E às vezes a pessoa come, assim, ingere grandes quantidades e não se deu conta que fez a ingestão de tantos alimentos. E os alimentos que, vamos dizer, que saciam mais a ansiedade são alimentos engordativos, carboidratos, os chocolates, enfim, tudo que é gostoso, né? O açúcar. Então, ninguém vai satisfazer a ansiedade com alface. Ah, com certeza. Vai ser com coisa que engorda bastante. Doutora, adorei a conversa, adorei as informações que a gente teve aqui hoje. Foi um prazer enorme. E eu gostaria que a senhora deixasse o seu contato para os nossos telespectadores. Nanda, o prazer foi meu. E eu vou deixar o site,
tá? Como referência é o www.trianaportal.com.br. Bom, hoje terminamos mais um programa Mulheres em Ação. Conto com você no próximo programa.